Vamos lá, terceiro ano, começar então a nossa revisão. Bom, a nossa revisão hoje é sobre a unidade 2. Na unidade 2, nós vimos sobre as plantas, nós vimos sobre os vegetais. Vimos quais são as características que esses seres vivos possuem, de que eles precisam para sobreviver, não é verdade? O primeiro ponto importante que nós vimos aqui nessa unidade foi sobre a diferença das plantas. Existe planta terrestre e existem plantas aquáticas. Por exemplo, as plantas aquáticas, de onde é que elas retiram tudo que elas precisam para se desenvolver, para sobreviver? Elas retiram seus nutrientes de onde? Da água, porque elas são plantas aquáticas, ok? Já as plantas terrestres, elas retiram todos os seus nutrientes, tudo que elas precisam, elas retiram do ar, porque elas respiram, e retiram do solo, onde ficam as suas raízes, ok? Bom, outra coisa que muito importante é o seguinte: nós vimos sobre as partes das plantas, nós vimos que as plantas possuem raiz, caule, folha, flor e fruto. E nós vimos também a função de cada parte. Por exemplo, qual a parte da planta que é responsável por retirar do solo os nutrientes, por absorver os nutrientes e os sais minerais? A raiz. Aí aqueles nutrientes passam para a raiz, o caule é responsável por levar esses nutrientes para as folhas e para as outras demais partes das plantas. As folhas realizam a fotossíntese, que é um processo onde a planta produz o seu próprio alimento com o auxílio da luz do sol. Outra coisa, o fruto, ele armazena, ele guarda, ele protege a semente, ok? Bom, nós também, olha só, uma coisa importante que nós vimos sobre a germinação. O que é um processo de germinação? O processo de germinação é o seguinte: é um desenvolvimento de uma semente até ela se formar uma planta adulta. Ou seja, o processo de desenvolvimento da semente até ela chegar na fase adulta é chamado de quê? De germinação, ok? Olha só, todos os vegetais, eles podem, a maioria nascem de sementes, mas não são todos, tá bom? Existem vegetais que podem se desenvolver a partir de um pedaço do caule. Tem vegetal que se desenvolve a partir da folha ou qualquer outra parte da planta adulta. Então, os vegetais, eles não se desenvolvem apenas de semente, não. Existem vegetais que se desenvolvem, sim, através de outras partes das plantas. Bom, o pólen e as sementes das plantas, eles são geralmente espalhados no ambiente. Mas quem é que faz isso? Os animais polinizadores, os seres vivos classificados como polinizadores, como abelha e outros demais insetos. Tem pássaros também que na hora que vai comer o fruto, ele é responsável por espalhar as sementes daquela planta para demais outros locais, ok? Vocês lembram que eu falei o porquê que a folha é verde? Alguém lembra por quê? Porque tem o quê? A clorofila. Então, a clorofila, ela é responsável por dar a coloração verde das folhas e também por dar a coloração verde de outras partes da planta também, ok? Bom, uma outra coisa também aqui que eu anotei, muito importante, olha só. Os vegetais, assim como nós seres humanos, eles possuem funções parecidas, né? Por exemplo, nós respiramos e os vegetais também respiram. Bom, as plantas, a gente pode usar ela para diversas áreas. A gente pode usar as plantas nas indústrias de alimento, nós podemos usar plantas para produção de medicamentos, de cosméticos. Então, as plantas, elas são usadas para diversas finalidades. Ela não serve só, por exemplo, para uma coisa, tá bom?
Bom, a fotossíntese eu já havia explicado para vocês, né? É o processo onde a planta produz o seu próprio alimento e elas precisam disso para se manterem vivas, ok? Bom, vocês sabem como que ocorre? Eu tinha falado há um tempo atrás que as plantas, assim como nós, elas respiram, certo? Se você colocar uma planta dentro de um saco plástico ou dentro de uma vasilha e não deixar ela tomar um ar, ela morre. Como é que as plantas respiram? Como é que é o processo de respiração das plantas? Assim como nós, elas absorvem o gás oxigênio que está no ar e liberam o que? O gás carbônico, ó. Absorvem o gás oxigênio e liberam pelas suas folhas e outras partes o gás carbônico. Bom, essa foi a nossa revisão de hoje, tá bom? De ciências. Assistiu o vídeo? Relembrou a nossa matéria? Bora pro próximo vídeo que eu vou explicar, vou ler para vocês a atividade avaliativa de ciências. Já volto, tá bom?